A paz do Senhor, meus irmãos teólogos, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Espero que tenham voltado de férias com ânimo e vontade de aprender, porque vamos dar início a uma nova matéria, Antropologia Bíblica. Este canal é para os nossos alunos que estudam à distância. Se você caiu aqui de paraquedas, saiba que nós estamos no nosso canal da Demissão para o Mundo. Eu sou a professora Sandra Raquel, sou pastora da Assembleia de Deus Missão para o Mundo, tenho bacharel em teologia com pós-graduação em Novo Testamento e já dou aula de Bíblia há mais de 20 anos. E aproveitamos aqui o canal da nossa igreja para estar gravando as aulas para os nossos alunos que fazem à distância. Estamos voltando de férias, matéria nova, espero que você esteja animado para estudar. Fique firme, assista os vídeos, leia a apostila, faça anotações, tire suas dúvidas. Não seja um aluno à distância relaxado, hein? Mas reserve sempre um momento para você estar estudando, 1 hora, meia hora. Nunca deixe de estudar. No futuro, você vai ver que valeu a pena. Vamos dar início, então, à nossa apostila de antropologia? O que é antropologia bíblica? A antropologia bíblica, também chamada de antropologia teológica, é o ramo da teologia sistemática que estuda a origem, a natureza, a constituição e o propósito e o destino do ser humano à luz das escrituras sagradas. Diferentemente da antropologia desenvolvida pelas ciências humanas, que analisa o homem sob as perspectivas biológicas, sociológicas, psicológicas e culturais, a antropologia bíblica fundamenta-se exclusivamente na revelação que Deus registra na Bíblia, na revelação de Deus registrada na Bíblia. Seu objetivo é compreender o ser humano, compreender o ser humano conforme foi criado por Deus, sua condição após a queda, o plano divino para a redenção em Cristo e seu destino eterno. A pergunta central dessa disciplina é: quem é o ser humano perante Deus? Ao responder essa questão, a antropologia bíblica demonstra que o homem não é fruto do acaso, nem apenas um ser biológico, mas uma criação especial de Deus, feita à sua imagem e semelhança, com propósito, dignidade e responsabilidade diante do Criador. Como isso é importante, como é importante nós sabermos o quanto Deus nos ama e que nenhum de nós é fruto do acaso. O estudo da antropologia bíblica fornece a base para a compreensão de diversas doutrinas cristãs, como a criação, o pecado, a salvação, a santificação e a esperança da vida eterna. Por isso, é um dos temas fundamentais para o estudo da teologia sistemática. Não há como estudarmos a teologia sistemática sem estudar antropologia bíblica, que é o estudo do homem. A palavra antropos, no grego, homem, logia ou logos, estudo, tratado ou ciência. E, em alguns casos, se tem como título doutrina, né? Doutrina do homem. A teoria da evolução, que muitos de nós conhecemos, é um dos conceitos, né? Dos pensamentos que mais são introduzidos, principalmente nas escolas, para trazer confusão à mente das nossas crianças e fazê-las se sentir como apenas fruto do acaso, o que não é verdade. A Bíblia ensina que Deus criou todas as formas de vida segundo a sua vontade, estabelecendo que cada ser vivo se reproduzisse conforme sua espécie. Isso está no livro de Gênesis, capítulo 1, do 11 ao 12, capítulo 21, do 24 ao 25. A interpretação criacionista entende que Deus criou os seres vivos de maneira intencional, organizada e distinta, atribuindo a cada espécie
cada espécie características próprias desde a criação. Em contraste com essa perspectiva, a teoria da evolução desenvolvida pelo naturalista inglês Charles Darwin e apresentada principalmente em sua obra A Origem das Espécies, em 1859, propõe que as diferentes espécies surgiram gradualmente ao longo de extensos períodos por meio de descendência com modificação. Segundo Darwin, os indivíduos de uma população apresentam pequenas variações hereditárias. Em determinado ambiente, aqueles cujas características oferecem maior vantagem para a sobrevivência e reprodução tendem a deixar um número maior de descendentes. Esse processo foi denominado seleção natural. Ao longo de muitas gerações, o acúmulo dessas mudanças poderiam dar origem a novas espécies. Posteriormente, os avanços da genética passaram a explicar que essas variações podem surgir por mutações, recombinação genética e outros mecanismos biológicos, formando a base da chamada teoria sintética da evolução ou neodarwinismo. Uma das principais implicações da teoria evolutiva é que todos os seres vivos possuem algum grau de ancestralidade comum. Nessa perspectiva, o ser humano e os demais animais compartilham ancestrais remotos, sendo o homem resultado de um longo processo evolutivo. Darwin tratou dessa aplicação específica em sua obra A Descendência do Homem, de 1871. Por que eu coloquei essa parte do Charles Darwin e agora nós vamos falar sobre a perspectiva bíblica? Para que você entenda o que é que a teoria da evolução diz. Qual é o conceito, porque existem pessoas que elas querem até fazer uma defesa do criacionismo, mas elas não sabem explicar o que é o evolucionismo. Ela não consegue entender qual é realmente o que eles pregam, o que eles ensinam. Então, é importante que você entenda o que é o criacionismo, o que o Charles Darwin explica na sua obra, qual era o pensamento dele, o conceito que ele tinha, e então você vem agora com a perspectiva teológica bíblica para defender o criacionismo. A teologia cristã de orientação criacionista compreende que o relato de Gênesis apresenta Deus como criador direto de todas as coisas. Repetidamente, o texto afirma que Deus criou os seres vivos conforme a sua espécie, indicando ordem, propósito e distinção entre os diferentes grupos de seres vivos. Veja que não houve necessidade de uma evolução ao longo de muitos milênios para que as espécies fossem evoluindo e fossem se transformando. Deus fez eles naquele momento da criação e disse para que eles fossem se desenvolvendo conforme a espécie de cada um, sem levar milênios e milênios. Quanto ao ser humano, as escrituras ensinam que ele ocupa uma posição singular na criação. O homem não é apresentado como resultado de um processo evolutivo, mas como uma criação especial de Deus, feito à sua imagem e semelhança. Gênesis capítulo 1, do versículo 26 ao 27. Além disso, Deus formou o homem do pó da terra e lhe concedeu vida pelo fôlego divino. Gênesis 2, 7. Estabelecendo uma diferença essencial entre o ser humano e os demais animais. Do ponto de vista da antropologia bíblica, essa distinção é reforçada pelo fato de que o homem recebeu responsabilidades morais, capacidade de comunhão com Deus e domínio sobre a criação. Gênesis 1, do 26 ao 28. Características que fundamentam sua dignidade e singularidade segundo as Escrituras. Para você entender
que em nada daquilo que o Darwin, nas suas viagens de observação, ele pensou, imaginou e calculou que assim seria também ao ser humano, pelas escrituras sagradas você vê que é tudo totalmente diferente. Nossas considerações finais é de que a teoria da evolução e a doutrina bíblica da criação partem de pressupostos diferentes sobre a origem da vida e da humanidade. Enquanto a teoria evolutiva busca explicar a diversidade dos seres vivos por processos naturais ao longo de milhões de anos, o criacionismo bíblico afirma que Deus criou todas as coisas pelo seu poder e propósito, conforme registrado nas Escrituras. Assim, para a teologia evangélica, a autoridade final sobre a origem do universo, da vida e do ser humano não está nas teorias científicas, mas na revelação de Deus contida na Bíblia Sagrada. Você gostou dessa primeira introdução, dessa primeira parte sobre a antropologia bíblica, o que é, e também sobre essa questão da evolução. Mas aí agora sim, vamos entrar no ponto que é mais importante. O que é o homem? Isso mesmo. E nós estamos aqui com a primeira parte, as ilustrações estão um pouquinho mais claras, mas dá para você entender direitinho. Eu estou pegando aqui dessa apostila, porque está mais resumida, porém você que está aí com a sua apostila, eu quero que você leia, quero que você leia os textos bíblicos e medite sobre eles, para que você possa então tirar suas dúvidas também. Estou usando esta daqui porque ela está um pouco mais resumida e aqui na nossa gravação, para que a gente não fique com uma aula tão longa. Quem é o homem? Que é o homem para que tanto estimes e ponhas nele o teu cuidado? Isso está em Jó, capítulo 7, versículo 17. Que é o homem mortal para que te lembres dele? E o filho do homem para que o visites? Isso está em Salmos, capítulo 8, versículo 4. Essas perguntas expressam uma das maiores reflexões das Escrituras. Quem é o ser humano diante de Deus? A antropologia bíblica responde a essa questão, revelando que o homem ocupa um lugar singular na criação divina. O ser humano é distinto de todas as demais criaturas. É dotado de inteligência, consciência, moralidade, capacidade de raciocínio, livre-arbítrio, relacionamento e espiritualidade. Ele é capaz de refletir sobre sua própria existência, reconhecer o Criador e buscar um propósito para a sua vida. Entre todas as obras da criação, somente o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Após concluir sua obra criadora, Deus declarou: "E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom." Isso está em Gênesis 1, versículo 1, falando sobre a criação do homem, de todas as demais coisas que Deus criou. Ele sempre dizia que era bom, mas quando ele chegou no ser humano, ele disse que era muito bom. Essa declaração demonstra que a criação do ser humano fazia parte do perfeito propósito divino. Que lindo, não é? Como você é importante, hein? Como eu sou importante, como todos nós, seres humanos, somos importantes para Deus. A criação do homem. 3 verbos hebraicos ajudam a compreender a obra de Deus na criação da humanidade. O primeiro é façamos. Está em Gênesis capítulo 1, 26. A palavra hebraica usada ali é assar, que significa planejamento divino. O verbo hebraico assar significa fazer ou produzir. Nesse contexto, revela a decisão soberana de Deus de criar o homem conforme sua imagem e semelhança, destacando o propósito e a dignidade concedidos à humanidade. Então, quando Deus diz lá em Gênesis 1, 26, façamos o homem conforme a nossa semelhança, segundo a nossa semelhança, conforme a nossa imagem e semelhança,
Ele está dizendo que o ser humano possui um projeto divino. Segundo, criou, o verbo aqui que está em Gênesis 1:27 é barar, que significa ação exclusiva de Deus. O verbo barar é utilizado exclusivamente para as ações criadoras de Deus. Ele destaca seu poder criador, trazendo à existência aquilo que somente ele pode realizar. No caso do ser humano, Deus criou uma nova ordem de vida, distinta de toda a criação, dotando-o de personalidade, espiritualidade e propósitos eternos. O terceiro é formou, está em Gênesis 2:7, e o termo em hebraico é yatzar, trabalho do oleiro. O verbo yatzar significa moldar, formar ou modelar, como o oleiro molda o barro. A Bíblia declara que Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, tornando-o alma vivente. Esse relato evidencia o cuidado pessoal de Deus na formação do homem e demonstra seu desejo de estabelecer um relacionamento com sua criação. Lá em Isaías, no capítulo 43, versículo 7, esses conceitos reaparecem, enfatizando que Deus criou o ser humano para a sua própria glória, segundo seu propósito eterno. E eu quero também ler ainda a última parte aqui, para poder a gente... Eu ler o versículo que de Isaías, eu vou querer fechar a nossa aula de hoje lendo Isaías 43:7. Mas antes, deixa eu só ler essa última parte aqui, que fala sobre o homem, a imagem de Deus. A palavra grega anthropos significa simplesmente ser humano ou homem, embora alguns autores atribuam-lhe o significado de aquele que olha para cima. Essa interpretação é devocional e não corresponde ao significado etimológico do termo, mas é bem interessante, né? Homem significar aquele que olha para cima. Ser criado à imagem de Deus significa possuir capacidades que refletem de maneira limitada alguns atributos comunicáveis do Criador, como racionalidade, consciência moral, capacidade de amar, exercer domínio próprio, exercer domínio responsável sobre a criação e manter comunhão com Deus. O Novo Testamento revela que Jesus Cristo é a perfeita imagem do Deus invisível. E isso está em Colossenses capítulo 1, versículo 15, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Por isso, o alvo da vida cristã é ser transformado à imagem de Cristo, processo realizado pelo Espírito Santo na vida do crente. Corpo e fôlego de vida. O homem possui um corpo formado do pó da terra, entretanto, Deus soprou em suas narinas o fôlego de vida, tornando-o um ser vivente. Isso está em Gênesis 2:7, e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. E eu quero ler aqui para a gente encerrar essa parte sobre os três termos, né? Façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. Criou o homem do pó da terra, formou o homem do pó da terra, criou o homem, o texto lá de Gênesis 1:27 fala criou homem e mulher, né? Homem e mulher os criou e formou do pó da terra. Eu quero que você acompanhe comigo Isaías 43:7, e aí nós vamos encerrar com esse texto de Isaías 43:7, talvez na sua Bíblia esteja com outra versão, mas nessa minha Bíblia ela repete as mesmas palavras e ainda coloca como sendo esse ser humano que foi
criado, formado e feito para a glória de Deus. Isaías 43, versículo 7 diz assim: E todos os que são chamados pelo meu nome e os que criei para a minha glória, os formei e também os fiz. Então você tem aqui as 3 palavras que nós citamos na aula: façamos, formar e criar. E aí ele diz que isto foi feito para a própria glória dele. Eu vou repetir: a todos os que são chamados pelo meu nome e os que criei para a minha glória, os formei e também os fiz. Para você saber o quanto você é importante para Deus. Que Deus abençoe você. Se você tiver gostado da aula, dê um like. Se você ficou com alguma coisa que não entendeu, coloque aí nos comentários ou mande para nós no nosso grupo, no nosso grupo de WhatsApp, onde a gente tira dúvidas também dos irmãos, onde a gente envia aqui esse vídeo. E também, se você não é meu aluno, mas está assistindo pela primeira vez, se inscreva, dê um like, envie, encaminhe para alguém que você acredita que vai gostar desse tema. Faça com que o nosso canal cresça e se espalhe cada vez mais para que a palavra de Deus, o estudo da Bíblia, seja alcançado por mais pessoas. Que Deus abençoe vocês e até a próxima aula.